Olá, segunda série. Hoje vamos dar início à nossa 18ª aula de Química. Lembrando também que é o início do segundo semestre, o início dos conteúdos do segundo semestre. E o tema que nós vamos ver hoje é a situação de equilíbrio. Então, gente, a aula de hoje ela é mais uma aula visual para aplicação de conteúdo, em exemplos do cotidiano, exemplo de algumas reações e também exemplo de interpretação de alguns gráficos, tá? Então, vamos verificar. Então, o livro começa mostrando um exemplo de equilíbrio estático. Então, aqui nesse equilíbrio estático, nós temos vamos imaginar uma caixa d'água. Uma caixa d'água totalmente fechada, com uma quantidade de água. Então, se passar um determinado tempo, como ela está fechada, não tem como aquela água evaporar, não tem como a água entrar lá dentro, né, para aumentar a quantidade de água, a caixa não está furada. Então, se passar, vamos dizer assim, alguns dias, a quantidade de água será o mesmo, né? Então, a água não vai ter movimento lá dentro, para a saída nem para a entrada. Então, nós temos o chamado equilíbrio estático, ok? E depois ele nos dá um exemplo de um equilíbrio dinâmico, mostrando o seguinte: uma torneira acoplada na caixa d'água, a torneira está ligada bem devagarzinho, bem fraquinha, e ao mesmo tempo a caixa está furada. E ele diz o seguinte, que o volume de água que entra é a mesma quantidade de volume de água que sai. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que em 1 minuto entra 1 litro de água e em 1 minuto sai 1 litro de água. Aí eu pergunto, o volume vai alterar? Não, porque se a quantidade que entra é a mesma quantidade que sai, o volume não altera, beleza? Beleza. Mais outra pergunta nós temos. O tipo de água, vamos chamar de tipo, né? O tipo de água que tem aqui dentro vai mudar? Muda, porque sempre está entrando, vamos dizer o seguinte, sempre está entrando água nova e está saindo uma água mais antiga daqui de dentro. Então, o tipo de água entra. As moléculas de água que estão aqui, por exemplo, daqui a 5 minutos, não vão ser mais as mesmas, nem daqui a 10 segundos, porque sempre está entrando nova e sempre está saindo alguma antiga. Estão entendendo? Então, como não é o mesmo tipo de água, eu vou voltar ao slide. Igual esse aqui, o tipo de água sempre é o mesmo, as moléculas são as mesmas. Como não é o mesmo tipo de água, as mesmas moléculas, então aqui nós não temos mais o equilíbrio estático como aqui nesse slide anterior. Nós vamos ter o chamado equilíbrio dinâmico, quer dizer que vai haver alteração sempre, ok? Em seguida ele nos dá um exemplo relacionado a uma situação já vista lá no capítulo 4, quando estudamos as propriedades coligativas, relacionado à pressão de vapor, que é a vaporização da água. Então vamos imaginar aqui um pouquinho de água e o vácuo. O vácuo quer dizer que é ausência de matéria. Então, com o passar do tempo, essa água que está no estado líquido, ela vai passar para o estado de vapor. Vamos dizer que são essas bolinhas aqui, que estão no vácuo, elas são vapor. Então, a água passa para o estado de vapor numa determinada velocidade, mas lembrem-se que ao mesmo tempo que a água passa para o estado de vapor, o vapor vai voltar a seu estado líquido, tá? Então, aqui bem pequenininho, aqui numa seta bem pequenininha, quer dizer que o vapor está voltando a ser líquido. Passou mais um tempinho, vai chegar um momento, está diminuindo a quantidade de água líquida, né? E o de vapor aumentando. Vai chegar um momento que a quantidade de líquido que vira vapor é a mesma da quantidade de vapor que vira líquida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso. Aqui a gente pode até mostrar como exemplo a contagem das bolinhas. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Opa, apertei na tecla errada. Ponteiro. Aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Depois de muito tempo, vamos dizer 1 hora. Olha aqui a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não aumentou. Aí vem a pergunta, essas 8 moléculas que estão aqui no antes, são as mesmas 8 moléculas que estão daqui depois de 10 minutos? Não, não são. A quantidade é a mesma.
Professor, por que não são? Porque a reação continua acontecendo. Olha aqui, ó. O líquido continua virando gás ao mesmo tempo que o gás continua virando líquido. Tá? Lembrando que é um sistema fechado. Não estou dizendo que está entrando mais gás e está saindo, não. Atenção, tá? É um sistema fechado. Não tem como nada entrar, não tem como nada sair. Tá, gente? Então, nesse caso aqui, nós temos o líquido se transformando em gás. Olha aqui, ó. Água líquida virando água gasosa. E, ao mesmo tempo, nós temos a água gasosa, que é o vapor, tá, gente? Se transformando no líquido. Então, quando esses processos acontecem ao mesmo tempo, tanto, vamos dizer assim, o reagente virando produto e o produto virando reagente, nós podemos representar utilizando essa setinha aqui, ó. É uma setinha que vai e uma setinha que vem. Tá bom? Então, todas as vezes que vocês virem daqui para frente, essa seta que vai e a seta que volta ao mesmo tempo, quer dizer isso, que o reagente vira produto ao mesmo tempo que o produto vai virar reagente. E na mesma velocidade, tá, gente? Aí, quando nós temos isso, quer dizer que atingiu o que nós chamamos de equilíbrio. Então, esse capítulo, o próximo e o próximo, os 3 capítulos seguidos do livro didático, eles vão falar sobre equilíbrio. Deixa eu ver aqui mais. Aqui nós temos um exemplo microscópico dessa reação que nós vimos, da água líquida, aqui, ó, a água líquida virando o quê? Vapor. E, ao mesmo tempo, o vapor voltando a ser líquido. Esse C aqui, gente, quer dizer condensação, tá? Condensação, vapor virando líquido. E o V significa vaporização, que é líquido virando vapor. Ok? Então, ó, nós temos aqui, por exemplo, 2 líquidos virando vapor, ao mesmo tempo 2 vapor voltando a ser líquido. Certo? 2 vaporização e, ao mesmo tempo, 2 condensações. Então, quer dizer que está em equilíbrio, certo? O equilíbrio químico ele pode ocorrer nos 2 tipos de sistemas, tanto nos sistemas homogêneos como nos sistemas heterogêneos. Então, nós iremos estudar 2 capítulos falando sobre sistemas homogêneos, que é esse e o próximo. E o nosso 3º capítulo, ele é um exemplo, ele vai explicar como que ocorre em sistemas heterogêneos, ok? Então, vamos aprender algumas informações, algumas palavras que serão utilizadas muito aqui quando estudarmos os equilíbrios. Então, a primeira palavrinha, na verdade não é palavrinha, né? A primeira expressão são reações irreversíveis. Então, quando eu falar assim, não, isso é uma reação irreversível, não acontece equilíbrio. O que é uma reação irreversível, gente? É uma reação que não se consegue inverter esse processo de modo espontâneo. Entendeu? Aqui nós temos um exemplo. O magnésio juntando com ácido clorídrico vai formar cloreto de magnésio e vai formar hidrogênio. A seta só está indo. Olha aqui, ó, só vai. Ela não está voltando. O que quer dizer? Quer dizer que se você pegar o cloreto de magnésio e juntar com hidrogênio, ele não vai formar os reagentes. Não vai formar magnésio e não vai formar ácido clorídrico. Um exemplo que eu acho mais fácil do que esse aqui é você pensar a queima do papel. Queimou o papel, juntando o gás oxigênio com o auxílio do fogo com papel, né? Aí vai formar fumaça, vamos dizer assim, de modo geral. Vai formar fumaça, vai formar cinza. Ok. Se você pegar a fumaça e juntar com a cinza, não tem como formar o papel de volta. Porque é uma reação irreversível. A queima do papel é uma reação irreversível. Você não pode pegar a fumaça, pegar o papel, forçar, juntar, grudar um no outro, vamos dizer assim, e formar o papel de volta com gás oxigênio. Não tem como, porque é uma reação irreversível, ok? A reação reversível é quando isso pode acontecer. Olha lá, ó. Quando em determinadas condições, tanto é possível acontecer uma reação e também a sua inversa. Olha aqui, ó. Amônia juntando com água vai formar íons amônios e também vai formar íons hidróxido.
E o que quer dizer? Que quando eu junto íons amônios com íons hidróxidos, eu também vou poder formar amônia e água. Olha aqui a seta. Ó. A seta está indo, quer dizer que reagente forma produto. E também a seta está voltando, quer dizer que o produto vai formar reagente. Então, quando vocês verem essa dupla seta indo e voltando, quer dizer que é uma reação que acontece tanto do reagente para o produto, como o produto vai formar reagente. Gente, nós temos duas formas de mostrar essa seta, se vocês perceberam, né? No papel, normalmente, em prova, eu utilizo essa daqui, ó, que é uma seta em cima e uma seta embaixo. Mas também nos livros didáticos eu estou voltando. Mas também nos livros didáticos, ó, pode ter essa forma aqui, ó, certo? As duas formas quer dizer uma reação reversível, tá bom? Então aí quer dizer que a água líquida se forma vapor de água, ao mesmo tempo que vapor de água pode formar água líquida, tá bom? Vou voltar para lá para o nosso slide onde paramos. Paramos aqui. Continuando. Então, o livro nos dá duas situações. A situação 1, essa daqui, ó, mostra que o tetróxido de dinitrogênio, que é um gás incolor, ele pode formar dióxido de nitrogênio, que é um gás castanho. E aqui na reação 2, ele mostra o contrário. O dióxido de nitrogênio formando tetróxido de dinitrogênio. E mostra aqui as situações A e B. No slide não deu de colocar tudo. Vamos ver primeiro o A, que é relacionado à situação 1. Tá? O tetróxido, que é incolor, olha aqui, ó, tá vendo o frasco incolor. Ah, tá vazio? Não, ele tem tetróxido de dinitrogênio, só que é incolor. E com o tempo, olha aqui, ó, vamos dizer que foi 5 minutos, vamos dizer que é por minuto. Só um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que acontece dessa forma. Uma situação. Depois de 5 minutos, olha, já adquiriu uma cor. Mais tempo depois, ele ficou mais escuro. Por que ele não ficou escuro de uma vez? Porque nós temos uma mistura do castanho, que é escuro, com o incolor. Por isso ficou um castanho meio clarinho. Aí aqui ele ficou castanho, ó, depois de 5, 10, 15, mais 20 minutos, né? 25 minutos do início. Mas depois de muito tempo, vamos dizer que depois passou 1 hora. Depois de 1 hora, mudou alguma coisa? Não. Quando uma reação, gente, ela para de acontecer, depois eu explico para vocês porque eu estou falando em aspas. Quando ela para de visualmente, a gente olhando para a reação, ela não está mais acontecendo, aí nós dizemos que chegou ao equilíbrio, tá? Mas na próxima aula, vou mostrar para vocês que a reação ela não para de acontecer nunca. A gente só percebe olhando que parece que parou de acontecer, tá? Então, esse primeiro exemplo, gente, é da situação A, que é aqui a reação 1. Agora, vamos ver um exemplo para a segunda. Vou passar o slide. Agora, vamos ver um exemplo para essa daqui. Ó. Então, aqui é o contrário. Começou com o dióxido de nitrogênio puro, bem escuro, até formar tetróxido de dinitrogênio. Olha o que vai acontecer. Ó. Vai diminuir, vai ficando cada vez mais claro até ficar esse castanho claro. Então, esse castanho claro, novamente, é a mistura do primeiro, que é incolor, com o segundo gás, que é castanho. Tá? Então, aqui está mostrando molecularmente. Então, aqui nós temos a primeira substância pura. Ó. Então, se você verificar, ó, todas aqui são iguais. E depois de um tempo começam a formar outras coisas. Ó. Já está havendo a formação de novas substâncias. Depois de um tempo, mais ainda. Ó. Um aqui diferente, outro aqui. Estão vendo? Então, quer dizer que a concentração cada vez aumenta. Até chegar no momento, ó, que a concentração vai se manter constante. Eu circulei aqui, por exemplo, 3. Quer dizer que depois de muito tempo esses 3 aqui são os mesmos? Só porque estão no mesmo lugar? Nem tá, porque isso aqui não está no mesmo lugar, né? Aqui ele passou para cá, já deu uma mudada, né? Então, gente, não quer dizer que é a mesma molécula, porque o equilíbrio ele fica acontecendo. Um reagente vira produto, outro produto vira reagente ao mesmo tempo,
tá? Mesma coisa aqui, ó. Todos possuem essa fórmula, mas depois vão aparecendo outras, ó. Depois de um tempo, a reação vai acontecendo, ok? Até chegar no equilíbrio, onde a quantidade de reagentes e produtos são iguais de um tempo para o outro, certo? Aqui nós temos em questão de gráfico a concentração do N2O4 e do NO2 no início de uma reação, iniciando apenas com N2O4. Então vamos dizer que no início da reação nós tínhamos muito N2O4, só que de produto nós não tínhamos nada, estava no zero. Então a reação começa a ocorrer. O que começa a acontecer com o reagente? A reação, para ela ocorrer, o reagente diminui, né? E o produto, como não tinha nada no produto no início, ele começa a crescer. Como assim, professor? Vamos pegar o exemplo do papel de novo queimando. Então, no papel, no início da queima, antes de colocar o fogo lá certinho, você tem muito papel. Ele vai queimando, o papel cada vez vai diminuindo. Correto? Correto. E antes da queima, quanto você tem de cinza e de fumaça? Você não tem nada, é zero. A fumaça e a cinza vão aparecendo quando o papel diminui. Correto? Mesma coisa aqui, ó. Um diminui e o outro começa a crescer. Mas chega um momento aqui, ó, que não vai crescer nem NO2 e nem N2O4 vai diminuir. Aqui vai chegar no que nós chamamos de equilíbrio. Então, quer dizer que aqui daqui para frente, o equilíbrio vai se manter assim e vai se manter a quantidade constante. Na situação B é o contrário, né? Nós temos NO2 e nós não temos nada de N2O4. Então, o NO2 diminui até bastante, né? E o N2O4 começa a aumentar. Aí chega um momento que os dois param de aumentar e param de crescer. Vão se manter o quê? Constante. Ok? Então, depois de 1 hora, por exemplo, continua aqui em linha reta. Eu sei que não está em linha reta, né? Mas continua aqui, ó, em linha reta, que não tem nada a ver com essa linha vermelha que eu fiz, tá, gente? Então, analisando no livro de vocês, vocês percebem que vai ficar constante. Ok? Ainda há uma possibilidade de uma situação C. Então, eles propõem no livro uma situação de um balão que vai ter a mistura dos dois. Então, já vai começar com um pouquinho de N2O4 e um pouquinho de NO2. Então, nessa situação, o que acontece? O N2O4 aumenta, enquanto o NO2 diminui. Só que chega um momento, ó, o que acontece? Mais uma vez, vai se manter constante. Tá? Então, gente, sempre acontece isso numa reação quando ela está iniciando e ela tem a possibilidade de entrar em equilíbrio, tá? Então, um aumenta, outro diminui, até que eles encontram um equilíbrio. O equilíbrio é os dois têm a mesma quantidade? Não, porque aqui a gente vê, ó, tem mais N2O4, a concentração é maior do que NO2, né? O gráfico aqui é a concentração, o gráfico de concentração, tá? Então, o equilíbrio nunca quer dizer que os dois têm a mesma concentração. Não coloquem isso, tá? A concentração é relacionada à reação. Depois vocês vão ver isso melhor. Como a concentração dessas substâncias no equilíbrio não se altera, deve haver alguma relação constante que envolva essas concentrações. O cálculo das relações entre as concentrações elevado a diferentes expoentes permite verificar qual delas se mantém constante na situação de equilíbrio. Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de cálculo já feito. Na próxima aula, tá? Hoje não, mas na próxima aula nós vamos aprender a calcular. Então, não precisa se preocupar, como que se calcula? Não se preocupem agora. Próxima aula eu vou ensinar a calcular. Então, vamos dizer que uma pessoa pegou e fez esse experimento, ó, 4 vezes, 1, 2, 3, 4, para verificar o equilíbrio dessa reação, dessa que nós vimos antes, que é o N2O4 formando 2NO2. Só que ele mudou as concentrações. Como assim? No primeiro experimento, ele utilizou 0,0547, deixa eu só confirmar, mol por litro.
Cadê? O livro não escreveu. Tá errado, é mol por litro, tá? Então, todos aqui é mol por litro. 0,0547 mol por litro. Não escreveram. Tava procurando ainda. Aí aqui ele deu uma diminuída para 0,475. Depois no terceiro ele deu uma aumentadinha para 0,0523. E depois aqui para 0,0457. E no outro, atingiu o equilíbrio com a outra concentração com os seguintes valores. No primeiro experimento, com 0,643. No segundo, com 0,491. No terceiro, com 0,594. E no quarto, com 0,448. Então, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esses valores, eles foram aleatórios? A pessoa pensou e tacou no papel? Não. Isso daqui é calculado no laboratório. Tá? Aqui no ensino médio, nós não vamos para laboratório fazer isso e calcular. Nós vamos apenas trabalhar com os valores já prontos. Então, a tabelinha está aqui, nós temos que utilizar os valores prontos. Então, os cientistas perceberam que há uma relação de quando nós pegamos o produto e dividimos pelo reagente, certo? Então, aqui no primeiro exemplo, ele pegou esse daqui, gente, esse colchete, aqui, ó, colchete. O que está aqui dentro, vamos dizer que é o X. Esse colchete significa concentração. Então, quer dizer concentração de X. Se tivesse água, concentração de água. Então, primeiro ele pegou aqui, ó, concentração de NO2 e dividiu pela concentração de N2O4. Como assim, professor? Ele pegou o número daqui, ó, NO2, e dividiu pelo daqui, 0,643. E ele obteve esses valores, ó, 0,0851, depois ele pegou, ó, esse e dividiu por esse. E obteve 0,0967, depois ele pegou esse e dividiu por esse. Aí obteve 0,0880 e por fim pegou esse e dividiu por esse. E obteve 0,102. Primeira observação, os valores não tinham nada a ver um com o outro. Ó, eles não estão nem próximos em número de casa decimal, né? Então está muito longe. Então falaram assim, bom, aqui não tem nenhuma relação. A relação é zero. Mas depois eles pegaram e fizeram o seguinte. Pegaram o valor de NO2 e elevaram ao quadrado. Por que que eles elevaram ao quadrado, gente? Deixa eu pegar aqui e mostrar. Aqui, ó. Ih, a caneta é vermelha. Deixa eu ver se dá de mudar. Dá de mudar. Ó. Aqui nós temos 2 NO2. Então quer dizer que ele pegou um e multiplicou pelo outro. Então ele pegou aqui, por exemplo, ó, do NO2 0,0547 e multiplicou por ele mesmo. 0,0547. Então, se vocês verificarem aqui, o que ele fez? Ele levou todos os primeiros ao quadrado. Por que que ele levou ao quadrado, gente? Porque eu tenho 2. Vou até colocar uma seta aqui, grandona. Nós temos 2 NO2. Então, elevou ao quadrado. Como eu disse, gente, na próxima aula vocês vão aprender a calcular e vão entender por que é elevado ao quadrado e quando que vai ser elevado a outro número, tá? E quando eles fizeram isso, será que o marca-texto também muda a cor? Deixa eu tentar. Muda. Olha que legal, não sabia. Quando eles pegaram e fizeram isso, olha os números que eles obtiveram. 4,665 vezes 10 a menos 3, 4,6 vezes 10 a menos 3, 4,6 vezes 10 a menos 3, 4,66 vezes 10 a menos 3. Os números saíram bem parecidos, certo? Então, aqui eles acharam uma relação onde se pode achar um valor padrão para a reação, tá? Nesse caso aqui, ó, olha o que o livro, como que o livro finaliza.
A análise dos dados dessa tabela permite verificar que a relação de NO2 ao quadrado dividido por N2O4 em concentração, por isso que está no colchete, tá, gente? Mantém-se aproximadamente a 4,6 vezes 10 a menos 3. Então, dizemos que a 25 graus Celsius, para esse equilíbrio, nós temos um valor que nós vamos chamar valor de K. Então, aprendam, gente. K. Esse K, nesses 3 capítulos, eles vão aparecer, tá? Então, o K, nesse exemplo, quer dizer que a concentração de NO2 ao quadrado dividido pela concentração de N2O4. A concentração do produto dividido pela concentração do reagente, tá? Nesse caso aqui, o K, ou como foi de concentração, o Kc, C de concentração, é a constante desse equilíbrio. Então, gente, esses 3 capítulos, basicamente, nós vamos trabalhar com isso, com constante de equilíbrio, beleza? Mas, como eu disse, esse aqui é apenas um pequeno exemplo de como eles podem ser calculados, mas vocês ainda não sabem calcular, beleza? Então, na próxima aula, na próxima aula nós vamos começar a expressar a constante de equilíbrio e o que vocês precisam saber? Que ela pode ser expressa de 2 formas, em concentração e em pressão parcial. Tá? Então nós vamos começar na próxima aula ensinando a expressar a constante de equilíbrio em concentração. Então o que eu peço para vocês, gente, a partir da próxima aula? Para vocês arranjarem uma calculadora. Porque os números que nós vamos trabalhar são números muito pequenos e muito complicados de se trabalhar apenas com papel e caneta muito demorado, tá bom? Então, nas avaliações em sala de aula, eu permito o uso de calculadora. Vocês vão poder utilizar a calculadora na aula, mas lembrem-se que calculadora é uma coisa e celular é outra, tá? Calculadora pode, celular não vai poder não. Então, arrume uma calculadora para entenderem melhor o conteúdo e também para fazerem a avaliação de vocês. Bom estudo e até mais!